Fala, gurizada, bem-vindos à segunda aula do JS Antes Digital e hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal, que é aprender a condicionar o nosso código. Eu estou com o código da aula passada aqui aberto, já para ensinar para vocês como é que a gente consegue, utilizando aqui o nosso live server, para trocar a nossa aula aqui no nosso navegador. Por exemplo, a gente já aprendeu como é que a gente consegue gerar o HTML da nossa página e a gente vai fazer esse mesmo processo agora na aula 2. Então, eu vou criar aqui meu arquivo index.html. Vou escrever aqui o comando html2.5, dar o meu tab, ou então poderia também clicar no botão aqui, criar a minha tag script. Olha só, se eu utilizar o emmet, né, que é a funcionalidade aqui do próprio VS Code, e selecionar esse carinha script src, ele já gera todo a tag script para mim e eu só preciso dar um ponto barra, por exemplo, index.js. Então eu já vou criar aqui dentro da minha pasta aula 2 o arquivo index.js. Então para cada aula a gente vai ter a mesma estrutura. Vamos criar a pasta da aula, vamos criar o index.html e também o index.js, que de tanto fazer vai fixar. Então beleza? Estamos aqui com o nosso... Agora vamos... Mas o que acontece? Aqui no nosso navegador ele ainda está aberto na aula 1. Para a gente mudar para ele abrir na aula 2 é muito simples. A gente vai chegar aqui e vai mudar simplesmente aqui para aula 2, né? Então, olha só, o nosso console não está sendo mais exibido para nada. Para a gente ter uma melhor noção pelo navegador em qual aula nós estamos, a gente consegue, lá no nosso HTML, mudar essa propriedade title aqui dentro da head com o nome da nossa aula. Então aqui na propriedade title, a gente vai criar aqui, por exemplo, colocar o nome aula 1 no meu aula 1 e no meu aula 2 eu venho aqui e na title eu coloco aula 2. E olha só, pelo próprio navegador, aqui na parte superior, a gente consegue ver aqui o nome da página em que a gente está. Isso aqui é mais para a gente conseguir se situar melhor e não tem muito problema, por exemplo, com como as coisas estão posicionadas e se esquecer em qual a gente está, né? Até pela própria URL a gente consegue se posicionar, né? Inclusive é pela URL que a gente muda. E se a gente abrisse direto na porta localhost 5500, ele mostraria aqui um gerenciador de arquivos em que eu simplesmente seleciono a aula que eu quero abrir e pronto, ele já está com o HTML aberto. Estou com o meu HTML em páginas, agora vamos para o conteúdo da aula 2. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre condições. Muito importante quando a gente trabalha com JavaScript entender sobre fluxo, ou seja, como a gente consegue dizer para o JavaScript efetue uma coisa se algo for verdadeiro ou efetue outra coisa se algo for falso. E o JavaScript tem operadores específicos para isso, que são os que a gente chama de operadores condicionais. Esses operadores condicionais, eles basicamente vão pegar uma condição, essa condição ela vai ser basicamente um boolean, né? Como eu já tinha explicado, ela pode ser true ou false. True, false. E esses true ou false, eles são gerados por operadores lógicos. Como assim? Por exemplo, eu quero comparar se 1 mais 1 é igual a 2. Quais operadores lógicos eu preciso para isso? Primeiro, eu preciso dos operadores aritméticos, 1 mais. 1 e 1 são números. O mais é o meu operador aritmético, né? Ele é quem faz operações aritméticas, como o menos, o vezes e o divisão, né? Então eles são operadores aritméticos. Porém, a gente tem outros tipos de operadores que são os nossos operadores lógicos. Então, de operador lógico, a gente vai ter os operadores de igualdade, né? Que são, por exemplo, os dois iguais. Os operadores de diferença, que é uma exclamação e um igual. A gente vai ter o eu vou até colocar aqui os comentários, como eu coloquei lá no outro, né? Inclusive, eu vou deixar aqui esses tipos primitivos de volta, só para ter a facilidade aqui, né? Por exemplo, aqui, string, né? Então aqui vou colocar lá de novo só para assimilar aqui, que é o nosso tipo string. Aqui a gente vai ter o nosso number, que eu vou colocar aqui o número 1, e o boolean, que eu vou colocar aqui true e false, né? Só para deixar isso salvo. Vou tirar esse comentário aqui, que eu acho que ele ficou meio perdido. Show de bola. Agora, aula 2, estamos aqui, operadores condicionais. Então aqui a gente tem esse cara, que é o nosso operador de igualdade, né? Só para contextualizar, galera, quando eu coloco essas duas barras aqui, eu estou escrevendo um comentário no meu código. Esse comentário, ele não é lido pelo navegador, ele não é entendido por ninguém, então ele permite que eu escreva qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, se eu coloco um comentário e escrevo qualquer parada aqui, ele não é executado pelo navegador e isso evita erros, né? Então, eu vou colocar essas paradas aqui como comentário, né? Aqui, por exemplo, igualdade, esse aqui, desigualdade. Agora, operador maior que,
também operador menor que, operador maior ou igual a, operador menor ou igual a. Então, esses são os nossos operadores lógicos, né? Igualdade, desigualdade, maior que, menor que. E também a gente vai ter outros carinhas que a gente pode utilizar também como operadores lógicos, que são os nossos, que é o e, ou seja, verificar se uma condição e outra estão juntas. O operador e, ele é feito utilizando dois s comerciais. Então, por exemplo, se eu quero verificar duas condições, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2 e 1 mais 2 é igual a 3, é esse operador i que a gente vai utilizar, né? Então ele só vai realmente dizer que essa condição é verdadeira caso as duas expressões sejam avaliadas como verdadeiras. Então esse é o operador i. E existe também o operador ou, em que ele vai verificar uma ou outra, que é representada por dois pipes, né? Dois caninhos assim, né? Para cima, que são esses tracinhos para cima. Esse é o ou. Por exemplo, se eu quisesse verificar duas condições, 1 mais 1 é igual a 2, ou 1 mais 1 é igual a 3. A primeira condição é verdadeira, então ele viraria isso aqui, na hora que eu colocasse, viraria um true, né? Porém, a segunda não é verdadeira, ela é falsa. Então, na hora que ela batesse aqui, ela diria não, 1 mais 1 não é igual a 3. Então, ela automaticamente não seria levada em consideração. Porém, como a primeira foi atingida, beleza, esse ou tá de boa. Então, era ou esse ou esse. O primeiro passou, show de bola, vamos com esse. Se fosse o inverso, se no caso fosse aqui 1 mais 1 igual a 3 ou 1 mais 1 igual a 2, então ele ignoraria o primeiro e passaria para o outro. Se eu usasse o i, ele não passaria os dois, porque os dois têm que estar verdadeiros para ele aceitar como real, né? Então, esses são os operadores que a gente precisa aprender por agora, né? Estamos com eles aqui. Agora vamos realmente utilizá-los. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora é o seguinte: colocamos aqui os nossos operadores, agora vamos para um caso de uso do mundo real. Digamos o seguinte: digamos que a gente só quer atender pessoas, a gente está com o nosso negócio, é um negócio local, e muitas pessoas mandaram notificações para a gente via WhatsApp. Porém, a gente só e somente só quer atender as pessoas que são de Alagoas, então as pessoas que têm o DDD 82. Todas as pessoas que vêm, elas vão, eu vou até salvar em várias variáveis, por exemplo. Na verdade, eu vou criar uma única variável aqui, né, que são os meus atendimentos. No caso, o meu atendimento, como a gente fez na aula passada. E ele vai começar aqui com um número, por exemplo, 82, né, aqui o DDD. E aí um número qualquer, 99. Beleza, a gente tem, no caso, com 9 no começo, né? Então, o que acontece? Eu só vou atender esse cara caso ele seja de Alagoas, ou seja, caso o DDD dele seja 82. Então, como é que eu faço para verificar se esse cara aqui é de Alagoas? Eu preciso verificar se aqui dentro desse texto eu tenho aqui esse carinha que é o 82. Para isso, a gente vai utilizar uma função JavaScript que utiliza dos textos para verificar se eles têm alguma coisa lá dentro, ou seja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se, né, a gente vai utilizar o operador se, né, que é o if. If vem do inglês, significa se, e para a gente conseguir verificar um if, ou seja, utilizar o if para ver uma condição, a sintaxe é a seguinte: if, ou seja, se. Aí eu coloco parênteses, né? Abro parênteses e aqui dentro vem a minha condição. Atendimento ponto includes, né? Esse atendimento ponto includes é um cara que vai fazer o seguinte: ele vai verificar no meu texto se algo atende a condição que eu passar, e caso sim, ele me retorna true ou false. Olha só que louco. Eu vou verificar da seguinte maneira: se ele tiver o DDD 82, né? Eu vou até separar esse cara aqui, só para vocês verem o que é que ele me retorna. Olha só, vou dar um console.log nesse cara. Vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada é de Alagoas. Eu não consegui colocar o acento porque ele só me permite utilizar palavras, no caso, caracteres comuns. Então eu não consigo, por exemplo, usar o é assim, né? Ele me daria um erro. É de Alagoas, para isso eu vou utilizar o seguinte: eu coloco esse let é de Alagoas
E aí eu coloco essa operação, atendimento.includes82. E isso vai me retornar um tipo boolean. Manuel, e esse tipo boolean aí vai representar o que pra gente? Não, se eu der um console.log nesse dado, olha só. É de Alagoas, ele vai me retornar aqui true. Por quê? Porque o 82 existe. Então, atendimento inclui 82? Sim, é verdade. Mas se eu mudasse, se ele fosse de Pernambuco, né, DDD 81, aí ele já me retorna um false. Então, é isso aqui que possibilita que nos nossos sys ele verifique se alguma coisa é verdadeiro ou falso. Então, no final, o se ele vai ler trues e falses para conseguir efetuar operações. Então, por exemplo, se eu simplesmente, ao invés de salvar numa variável, como eu fiz agora, eu simplesmente utilizasse isso dentro de um se, né? Ou seja, eu fizesse aqui um if, parênteses, atendimento includes 82. E aí, se ele incluir 82, eu vou dar aquele console.log atendimento iniciado para o número. Aí eu vou adicionar esse número aqui. Como a gente já aprendeu como é que faz para poder somar strings, é só colocar o mais e aí atendimento. Então, atendimento iniciado para o número e aqui a nossa variável de atendimento, que no caso aqui é essa 81 blá 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 blá. Caso não, ele não faz nada. Olha só o que vai acontecer. Ele não fez nada, ele não mostrou nada no meu terminal. Por quê? Porque o DDD aqui é 81. Porém, se ele fosse 82, aí ó, atendimento iniciado para o número 8299999999. Perfeito? Então, isso aqui eu criei uma condição para o meu código e baseada nessa condição, né, baseado nesse condicionamento, ele fez o atendimento dessa pessoa. Por exemplo, só para deixar isso aqui mais ilustrativo, para mostrar como no final tudo são variáveis, eu vou pegar esse atendimento.include82 e vou botar ele dentro de um let de Alagoas, como estava antes, né? Ou seja, isso aqui é um boolean. Ou seja, é de Alagoas? True ou false? Isso aqui, esse próprio boolean true ou false, poderia vir aqui direto no meu if. Eu poderia verificar se isso aqui é igual a true ou simplesmente deixá-lo aqui. Porque o que acontece? O if, ele funciona basicamente da seguinte maneira. Se tiver algum true aqui dentro desse if, ou seja, se fosse aqui um true, ele passaria. Se fosse um false, ele não passaria. Então, simplesmente, se eu colocar aqui o é de Alagoas, e esse é de Alagoas tiver dentro dele um atributo true, ele vai passar. E ó, ele passou. Por quê? Se eu der um console.log nesse carinha é de Alagoas, ele lá dentro vai ter um true. Olha só, true. Mas se ele fosse um false, ou seja, se não incluísse 82, vou até tirar aqui o 82, deixar o 81 de novo, ele deixaria false, e por ser false, não passa pelo if, e automaticamente ele vai direto. Agora vamos lá, galera. Se eu quisesse exibir uma mensagem para as pessoas que não são, por exemplo, de Alagoas, dizendo eu não posso te atender pois você não é de Alagoas, né? Mostrando um console.log lá para ele, dizendo pô, não consigo te atender, tu não é de Alagoas, eu trabalho com gente de Alagoas. Sendo que o if, ele é para quando a gente trabalha com true. Existe alguma coisa para a gente pegar o caso falso? Ou seja, se ele é de Alagoas, inicie o atendimento. Mas se não, faça uma outra coisa. E existe um operador para tratar desse senão. E esse operador é o else. O else é o nosso senão. Então, enquanto o if vai verificar se a condição é verdadeira e efetuar alguma coisa, o else ele vai pegar o seguinte, pô, não passou pelo if, então vem para mim que eu vou tratar de um outro jeito. Então o que é que vai acontecer? Se ele cair no else, eu vou dar um console.log, não posso atender pessoas de fora de Alagoas. Então, olha só o que é que vai acontecer se eu der um Ctrl S. Ó, ele vai me dizer, não posso atender pessoas de fora de Alagoas porque o valor era false. Né? Então, aqui o nosso console.log está false, né? porque atendimento não includes 82, né? Ele não inclui 82, mas se ele incluísse, olha só, ele iria para o caso do if. E aqui, atendimento iniciado para o número 82, tal, 99, blá, blá, blá. Beleza? Então, isso já permitiu que a gente fizesse toda uma esteira de atendimento baseado, por exemplo, em uma operação. Verifiquei se o DDD do cara é 82, para eu poder dizer, não, eu só atendo pessoas de Alagoas. Como ele não é de Alagoas, aí eu disse, não, não posso te atender.
né? Não posso atender pessoas de fora. Show de bola! E isso aqui consegue ir bem além. A gente consegue ter alguns condicionais melhores. Por exemplo, se eu quisesse dizer que eu não consigo atender pessoas de Alagoas, mas pessoas de São Paulo, eu consigo mandar um e-mail depois. Vamos dizer que as pessoas de São Paulo, capital, eu consigo usar um e-mail, enviar um e-mail para ela. Porém, eu não posso atender diretamente. Porém, o que acontece? Eu tenho aqui só dois casos, um if e um else. Nessa operação, eu posso usar um outro cara, que é o else if. Antes do else, eu vou colocar aqui um carinha chamado else if. Esse else if é uma mistura do else com if. Ou seja, ele é um senão se, né? Ou seja, ele é de Alagoas? Não é. Então, se não, se ele for de São Paulo, ou seja, a gente pode criar um outro condicional para ver se ele é de São Paulo. Então aqui eu vou criar aqui um outro condicional, que é o let é de São Paulo, que vai basicamente dar um atendimento, ponto includes. Eu vou usar São Paulo capital, tá? Então no caso o DDD 11. Se ele é de São Paulo, ou seja, se o DDD dele for 11, aí ele vai cair aqui nesse meu segundo condicional. Se ele não é de Alagoas, mas é de São Paulo, aí eu vou dar um outro console.log nele, que vai ser o console.log enviando e-mail para atendimento via e-mail marketing. Então, eu tenho lá uma mini veia do meu negócio que atua em São Paulo, mas eu só atuo por e-mail marketing e não vou conseguir atender o cara por WhatsApp. Claro que isso aqui não funcionaria no caso real, porque eu teria que ter o e-mail do cara também. Mas digamos que a gente já tem todo o nosso fichário e a gente está aqui trabalhando já com telefones que tenham um e-mail associado. Então, aqui, o nosso telefone, ele já teria lá um e-mail associado. Vamos lá. Se eu dar um Ctrl S, ele vai cair no primeiro caso, que é o atendimento de Alagoas, né? Porque ele tem o DDD 82. Se ele fosse de São Paulo, olha só, se o DDD fosse 11, ele cairia aqui no else if, né, enviando e-mail para atendimento via e-mail marketing. Então ele caiu aqui no meu segundo caso do meu else if. Como ele não faz parte do meu é de Alagoas, porém atendeu a condição é de São Paulo, ele entrou aqui e não precisou entrar no meu else, porque aqui mesmo ele parou, atendeu a condição que ele precisava. Mas, vamos lá, se ele não atendesse nem a condição é de Alagoas e nem a condição é de São Paulo, aí olha só o que acontece. Se ele fosse de novo de Pernambuco, né, de 81, ele cairia na minha última condição, não posso atender pessoas de fora de Alagoas. Então, a gente já tem aqui uma esteira condicional que ajudaria, por exemplo, no nosso negócio para a gente conseguir ter uma esteira de atendimento local e também que atendesse ao nosso veio mais externo. É assim que a gente consegue tratar das nossas operações condicionais. Agora vamos lá. Digamos que a gente consegue atender não só em São Paulo, como tanto em São Paulo quanto o Rio de Janeiro. Então aqui, esse meu else if, né, que é o do e-mail marketing, ele funcionaria tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Então eu vou criar aqui uma terceira condição, que é o é do Rio de Janeiro, que é o DDD 21, né? Então aqui eu teria aqui um atendimento ponto includes 21. E aqui dentro desse meu else if eu vou usar o meu operador ou, né? Ou seja, se ele é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro, eu mando ele para o meu e-mail marketing. Então aqui eu coloco aqui o meu operador de ou é do Rio de Janeiro. Então, se ele for de São Paulo ou for do Rio de Janeiro, ele já cai aqui na minha esteira de e-mail marketing. Então eu vou mudar aqui o DDD dele para 21 e olha só, enviando e-mail para atendimento via e-mail marketing quando é do Rio de Janeiro. Se eu volto para o 81, não posso atender pessoas fora de Alagoas. Então, a gente conseguiu aqui utilizar os condicionais para conseguir estar verificando toda a nossa operação. Agora, vamos além. Vamos além. Digamos que a gente, além de verificar se ele é de Alagoas, eu quero também verificar se ele está com um número válido para eu conseguir fazer o atendimento via WhatsApp. O que torna um número válido para a gente? Eu preciso primeiro saber se ele tem o DDD, e se além dele ter o DDD, ele tem 9 números após. Então ele vai ter aqui os 9 números do atendimento. Como é que eu faço agora para verificar o tamanho do meu texto, para verificar se está tudo válido, né? Ou seja, se ele tem os 9 números. Essa vai ser a única condição que a gente vai ver. Primeiro, a gente vai ter que ver quantos caracteres tem aqui os nossos parênteses, junto com o DDD em si, o fechamento do parênteses e o espaço, que no caso são 5 caracteres. A gente tem aqui 5 caracteres contando com as aberturas de parênteses, os números do DDD e o espaço.
mais 9. Então a gente tem 14 caracteres. O que define que o número para a gente é válido é ele ter 14 caracteres. E como é que a gente consegue verificar o tamanho de um número? A gente vai usar um operador chamado length, né? Então, olha só, eu vou criar aqui um outro condicional, que é o meu é válido, que vai receber aqui o meu atendimento, ponto length, length significa tamanho, né? Ou seja, o tamanho da nossa palavra, da nossa string, né? Ou seja, se o tamanho dela for igual a 14, então o é válido vai se tornar verdadeiro, e se for diferente, vai se tornar falso. Então, eu só vou mandá-lo para o é de Alagoas caso o DDD seja 82 e também ele seja válido, se o número for válido. Então aqui eu vou colocar o meu DDD 82 e também vou colocar aqui um operador e é válido. Então, olha só, ele passou pelo true, né? Porque o número é válido. Mas se ele fosse inválido, por exemplo, tivesse faltando o primeiro 9, olha só, ele diria, não posso atender pessoas de fora de Alagoas, porque ele não conseguiu ver que o número era válido. Então, a gente conseguiu utilizar operadores condicionais aqui com o nosso ou, né, para verificar se o cara é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, para efetuar o e-mail marketing, quanto o i para ver se o cara é de Alagoas e é um número válido para poder fazer o meu WhatsApp marketing. Então, beleza, fechou, perfeito, tá bonito. Vamos lá, galera. Normalmente, como é que as pessoas tratam esses ifs e essas condições? Não armazenam direto dentro das condicionais. O que a gente faz é o seguinte, a gente pega essas condições e coloca lá direto no if. Né? A gente, ao invés de salvar numa variável, né, e salvar no endereço de memória, eu pego o próprio valor da condição e coloco lá no if e dá no mesmo, né? Então eu vou colocar esse aqui, né, que é o é de Alagoas, que é esse atendimento includes 82, vou substituir o é de Alagoas por ele e vou apagar essa variável. O é de São Paulo, mesma coisa, onde tiver aqui o meu é de São Paulo, eu mando aqui e posso apagar a variável. É do Rio de Janeiro, mesma coisa, vou apagar ele aqui e vou colocar ele aqui, né? E por último, o é válido, eu posso copiar o valor, né? Eu coloquei até 3 iguais, né? Vou colocar só 2. Vou tirar aqui e vou apagar esse é válido e deixar ele apenas aqui. Beleza, posso tirar esse console.log e pronto. Agora temos aqui a nossa esteira com todos os condicionamentos direto na tag, né? Manuel, é errado utilizar dentro da variável, a gente salvar dentro das variáveis como você fez, eu achei mais elegante. Não, não é errado, é que vocês vão pegar códigos mais assim, né? Tipo, eles vão ter a condição, os booleans, direto lá na tag if. Eu mostrei daquele outro jeito para conseguir vocês assimilarem melhor que no final todas as condições não passam de booleans, não passam de trues e falses. Mas a gente colocar os condicionais dentro dos próprios ifs, não tem problema. Beleza, a gente aprendeu a trabalhar com estruturas condicionais. Mas o que mais a gente consegue fazer, Manuel, com essas estruturas condicionais? A gente consegue, por exemplo, utilizar os operadores de maior que, menor que, igual a. Consegue sim. Por exemplo, para verificar preços de produto, por exemplo, se o cara comprou um produto com um preço maior que X, eu consigo mandar ele para uma outra parte da esteira, ou então fazer algo diferente com ele. Então, esses operadores de condicionamento permitem que a gente mude o fluxo desse nosso usuário pelo código de forma extremamente assertiva. Beleza, pessoal? E isso ajuda a gente muito nessa visualização do como a gente pode manipular o fluxo dos nossos usuários. Fechou? Eu fico por aqui. A gente aprendeu hoje um pouquinho sobre estruturas condicionais e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre estruturas de repetição. Fechou? Valeu, pessoal!